Seja bem-vindo aqui no canal Construção Online. Eu sou o professor Janir e é com muito carinho que eu recebo você aqui nesse vídeo. E você que ainda não é inscrito aqui no canal, já quero te convidar para se inscrever. Acione também o sininho de notificações, assim você terá acesso em todas as aulas em primeira mão. A aula de hoje é sobre reboco e essa é a parede que será rebocada. Nessa aula eu vou ensinar passo a passo sobre aprumação, medida da massa, aplicação da massa e desempenamento. Eu já fixei aqui a régua e vou mostrar agora como que é a parte da aprumação. Esse taco está aprumado com um outro taco que está aqui na parte de baixo. Repare que o de cima e o de baixo precisa ficar no prumo, exatamente no prumo. Com essa régua de alumínio eu vou mostrar sobre o alinhamento. Essa parte da régua tem que estar encostado nessa madeira que a gente botou aqui e nessa outra madeira do outro lado. Então, encostando aqui nessa madeira que está aprumada, encostando também nessa outra madeira que também está aprumada e encostando nesse taco aqui no final que também está aprumado com esse outro taco que está fixado aqui na parte de cima. Essa régua de madeira foi colocado aqui exatamente no prumo. Um segredo aqui sobre o prumo: quando que essa parte de cima aqui, ó, do prumo está encostada na régua, essa parte fica encostada, né? Mas a outra parte, que é a parte de metal, a parte de baixo, ela não pode encostar. Ela tem que ficar dessa forma, quase encostado, mas não encostar, porque se ela encostar, ela pode estar enganando. Então, dessa forma assim, fica garantido que a aprumação fica perfeita. Antes de iniciar o reboco, é importante que a parte do chão esteja limpa, porque quando for fazer a parte da reguagem da parede, vai cair massa no chão e essa massa será reutilizada nessa mesma parede. A massa do reboco deve ter essa consistência, não pode ser muito seca, porque se tiver muito seca não vai ter uma boa aderência na parede, e também não pode ser muito úmida, porque muita água na massa ela enfraquece a massa, aí o reboco com o tempo ele esfarela, não fica um reboco forte. Eu estou ensinando aqui para você que ainda não tem prática de fazer esse tipo de trabalho, que é o reboco de parede. Então, se você ainda não tem prática, é importante você umedecer um pouco a parede, molhar, porque assim vai demorar mais para secar e você terá tempo então para fazer todo o reguamento, fazer todo o desempenho e fazer o acabamento final da parede. Enquanto você ainda não tem prática, utilize uma colher menor. Não enche bem a colher, pega menos massa, metade da capacidade da colher, e conforme você vai pegando o jeito, aí você vai enchendo mais a colher, e com o tempo você vai com certeza fazer mais rápido do que essa parte que eu estou fazendo aqui. Já aplicamos a massa aqui na parede até na altura da porta, até na parte de cima aqui da porta. Agora vamos fazer a reguagem, porque vai cair bastante massa aqui de excesso, e essa massa nós vamos juntar e reutilizar na parte de cima da parede, lá naquela parte de cima. Primeiramente, aqui desse taco até no taco que tem na parte de baixo, vamos utilizar a régua para fazer uma mestre. E essa mestre vai servir de base
para ficar alinhada a parede com a outra mestre, que é a tábua que está aprumada lá onde que é a porta, aqui nessa região aqui da porta. Na hora de fazer a mestre, tem que tomar muito cuidado para não afundar a régua além do taco que a gente instalou aqui, um na parte de baixo e um na parte de cima. Nossa mestre vertical aqui já está pronta. Agora vamos fazer a reguagem na horizontal. É importante que aqui nessa região aqui, ó, onde vai ser passado a régua, que não afunde a régua na parte da mestre, porque se a régua afundar aqui, a parede não vai ficar reta. Precisa obedecer essa mestre. Vamos fazer a reguagem por essa tábua. Essa tábua está aprumada, então passar a régua raspando certinho na tábua. Não pode ficar afundar, ela não vai afundar porque a tábua vai impedir isso, e então não pode ficar uma lomba. Então vamos passar certinho pela tábua, e no outro lado, aqui no outro lado, tem aquela outra mestre que também tem que tomar muito cuidado aqui, ó, para não danificar aquela mestre que foi feita com a própria massa do reboco. Aí vamos pegar de cima e passando para baixo. Observe que vai cair bastante massa. Essa massa vamos utilizar para fazer a parte de cima. Então não podemos desperdiçar nada. Para a gente saber o momento exato da gente desempenar a parede, é quando ela não esfarela. Você passa a mão assim, ela não esfarela. Se ela estiver esfarelando, aí ela já está muito seca. Aí vai perder um pouco da qualidade do reboco. Não vai ficar um acabamento legal como se estiver desempenando na hora certa. Aí eu vou utilizar aqui uma desempenadeira de PVC. Você pode utilizar também uma de PVC ou de madeira. E é interessante que a desempenadeira de PVC, ela não pode estar lisa, ela não pode ser lisa. Se ela for lisa, não vai conseguir fazer um reboco bem acabado. Fazendo esses movimentos circulares, a própria desempenadeira vai puxando massa de onde está sobrando e vai tampando as falhas. Sempre colocar um pouco de água, né? Vai depender de como que secou a parede. Se estiver muito seca, tem que colocar mais água, e se estiver no ponto certo, não precisa nem colocar água. Aí você, conforme vai precisando, você vai botando água. Mas observe que a parede já fica lisinha. O reboco da parte de baixo já está pronto. Já juntamos aqui a massa que sobrou de excesso para fazer então a parte de cima. Olha de perfil como que a parede ficou bem retinha. Agora vamos fazer a outra parte da parede. Com a massa de reboco que sobrou da parte de baixo, vamos fazer então a parte de cima da parede.
tenho visitado muitas obras ultimamente, palestrando e dando aulas sobre execução de obras, e a gente vê muitas obras com muita sujeira. Aqui eu vejo muita obra onde o pedreiro ele reboca uma parede, mas suja a outra. E aí, se não remover esses respingos de cimento enquanto ele está mole, enquanto ainda não secou totalmente, depois na hora de fazer a pintura, é muito difícil de remover esses respingos de cimento. Então agora é fácil, a gente tira com uma colher, com uma espátula. A composição proporcional da massa que a gente utilizou nesse trabalho é uma composição de 4 medidas de areia, uma areia fina, especial para reboco, uma areia bem fina, tem 4 medidas e uma medida de cimento. É importante que o cimento não esteja pedrado, tem que ser um cimento novo, um cimento que não esteja pedrado para garantir assim um bom trabalho. Se você gostou desse conteúdo, compartilhe aí com os seus contatos, deixe seu like em forma de aprovação. Muito obrigado e até a próxima aula!